Bom dia, família. Hoje a palavra saiu do livro de Efésios, capítulo 3, versículos 6, 7 e 8, que diz assim: a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Amém? Aqui Paulo está falando na carta de Efésios que os judeus e os não-judeus estão num só corpo e têm direito à salvação. Ele está anunciando aos Efésios que, através da graça de Deus, todos têm direito à salvação. Porque, na verdade, Jesus veio ao mundo, Deus mandou seu Filho único aqui, à terra, para a salvação dos judeus. Mas os judeus não aceitaram Jesus, não acreditaram que ele era Jesus. Não acreditam até hoje que Jesus veio à terra. Muitas pessoas ainda na terra não acreditam que Jesus esteve aqui. Mas nós que servimos a ele, que sentimos a presença dele, nós sabemos que realmente Jesus veio. E como que eu posso dizer? Esse acontecimento já está passando de geração em geração. Desde lá na época de Adão e Eva, a mesma história tem sido contada na Bíblia, através da palavra de Deus. Deus colocando no coração do homem tudo que está escrito aqui dentro da palavra de Deus, todos os acontecimentos que já aconteceram e que hão de acontecer. E aqui Paulo está falando que pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nós também podemos participar da salvação, nós os gentios. Porque não é por merecimento, família. A gente não merece, nós erramos o tempo todo, nós falhamos, nós pecamos, nós mentimos, nós julgamos, nós apontamos, nós fazemos tanta coisa errada, mas ainda assim, pela graça de Deus, nós somos salvos, nós temos direito à salvação, nós temos o livre-arbítrio. Paulo está falando aqui que é o livre-arbítrio. Se nós quisermos, nós seremos. Se nós não quisermos, nós não seremos salvos. É pela graça. Aqui na Bíblia tem a passagem que Paulo fala, está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, se eu não me engano. Falando que Paulo reclama, né? Ele fala assim: eu tenho um espinho na carne. E Deus fala: a minha graça te basta. Nós muitas vezes estamos com o espinho na carne. E o espinho na carne talvez signifique uma enfermidade, uma dificuldade, um medo, uma ansiedade, um problema sério, algo assim insolúvel, uma coisa que você acha que não tem solução. Mas Deus fala nessa manhã: minha graça te basta. Então somente vai fazendo a obra, vai continuando me seguindo, vai fazendo o meu querer. Vai servindo, vai sendo humilde, vai fazendo a vontade do Senhor. A minha graça te basta. O seu descanso não é aqui na terra, o seu descanso é no céu. Muitas vezes eu posso estar reclamando de uma dor que não cessa. Ai Deus, eu não aguento mais essa dor. Mas Deus fala: minha graça te basta. Eu estou com você, eu estou cuidando de você. Eu tenho a salvação para a sua vida. Então continue firme, continue pelejando. Muitas vezes nós temos que passar um processo, uma situação, mas qual seria a minha reação e a sua reação numa situação difícil diante dos problemas da vida? Como Paulo aqui. Paulo muitas vezes foi preso, Paulo foi açoitado, Paulo passou por dificuldade no mar, nas tempestades, Paulo foi perseguido. Paulo antes ele era perseguidor e agora ele passa por tudo isso. Mas Deus fala para ele: a minha graça te basta. Continua perseverando, que lá na frente a sua salvação vem, a sua vitória vem. Não para no meio do caminho, não. E é isso que Deus nos fala hoje, família.
A graça do Senhor nos basta. Nós não merecemos nada. Nós não merecemos que essa dor cesse. Nós não merecemos. Nós somos muito pecadores. Mas Deus é misericordioso e Ele está conosco. Ele está cuidando de nós. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos sustentou Ele. A gente não pode reclamar, porque aqueles profetas de antigamente sofreram muito mais que nós. Aqueles profetas foram crucificados de cabeça para baixo, foram cerrados ao meio, foram degolados, foram mortos. E ainda assim continuaram, não negaram a Jesus. E é isso que o Senhor quer que nós façamos. Que nós não venhamos a negar o nome dEle, que nós venhamos a crer na graça do Senhor na nossa vida. Que se nós estamos passando por tribulações, é porque Jesus está conosco. Lá no livro de Tiago fala que nós devemos nos alegrar nas perseguições, nas lutas, nas dificuldades, porque mais perto de Jesus nós vamos estar sendo perseguidos, porque Jesus foi perseguido e foi morto. Então, nessa manhã, que nós viemos a perseverar na fé, a continuar lutando, a continuar nadando, a continuar perseverando na nossa fé, porque Jesus é conosco e Ele no grande dia vai arrebatar a sua igreja e vai nos trazer a salvação. Mas por enquanto a sua graça nos basta. Amém, família? Bom dia, família.